2. Da transmissão das obrigações. Capítulo 1. Da cessão de crédito. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. Artigo 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular, revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Artigo 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Artigo 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Artigo 291. Ocorrendo várias cessões no mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título de cessão ou da obrigação cedida, quando o crédito constar da escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Artigo 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito, ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Artigo 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele que recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificado dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Capítulo 2 da assunção de dívida. Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assumpção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Artigo 302.
O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.